Estamos de volta com o seu Balanço Geral Manhã aqui na tela da TV dos Sergipanos e hoje, dia 11 de maio, a OAB Sergipe comemora 86 anos. Para marcar a data, ocorrerão 2 encontros digitais com o objetivo de discutir alguns pontos sobre piso salarial e honorários. Ao vivo, estou recebendo o presidente da OAB Sergipe, Inácio Kraus, que já está aqui no estúdio do BG Manhã. Bom dia, muito obrigado pela presença com a gente tão cedinho. Parabéns para a OAB Sergipe, 86 anos de história. Bom dia, Tamires. Bom dia, Advocacia Sergipana e também aqui nos assiste hoje aqui pela TV Atalaia. É um dia de comemoração, realmente, 86 anos de história da OAB, história pautada nas lutas, tanto para a advocacia como também para a sociedade. A OAB não é só advogado, não é só advogado, a OAB não é só advocacia. A OAB tem o seu destaque, tem o seu diferencial como entidade de classe, que vai além de apenas ser uma entidade de classe, que luta pela sociedade, luta pelo cidadão e luta pela cidadã. E hoje, obviamente, 86 anos da OAB Sergipe, é um dia de se comemorar, uma comemoração comedida, ainda por causa da pandemia, sendo solidários aos familiares dos que perderam seus entes queridos pela pandemia, pelo Covid. Tivemos muitos advogados, infelizmente, que sucumbiram a esse maldito vírus. Então, a OAB, antes de comemorar, se solidariza com os familiares desses nossos colegas, dessas novas colegas que sucumbiram pelo vírus da Covid. Então, hoje, fazendo parte das comemorações dos 86 anos da OAB, escolhemos um tema que é muito importante para a advocacia, que são os honorários, a valorização dos honorários e também a valorização e o cumprimento do piso salarial da advocacia. Teremos 2 eventos virtuais, o primeiro sobre a valorização do piso salarial da advocacia, que é promovido também pelo Conselho Estadual da Jovem Advocacia. Teremos como palestrantes a presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, Amanda Magalhães, ela é do Rio de Janeiro e preside a Comissão Nacional da Jovem Advocacia, e também o ex-presidente Henrique Clay, que foi na gestão dele, quando foi discutido com a Jovem Advocacia, em uma conferência democrática, onde participaram grande parte da Jovem Advocacia Sergipana, foi discutido o piso salarial e depois, em 2017, foi sancionada a lei do piso da advocacia. Então, o objetivo desse primeiro evento é a valorização e a exigência do cumprimento do piso salarial da advocacia. Esse piso, hoje, é dividido em 2 partes. A primeira de 4 horas, 4 horas de trabalho para o advogado e advogada, em torno de R$ 2.600, e o de 8 horas, que está em torno de R$ 4.890. Então, o piso é lei, então lei tem que ser cumprida. E o segundo evento, às 19 horas, esse também importantíssimo para a advocacia, é o evento da valorização dos honorários dos advogados e das advogadas. Essa valorização a gente dividiu em 3 partes. A primeira da advocacia dativa, a exigência da fixação de um valor justo, pelos juízes, porque o advogado dativo está ali substituindo um defensor público e sem o advogado dativo não poderia haver audiência, não poderia haver atos processuais, e com isso o prejudicado seria o cidadão e a cidadã. Então nós exigimos uma justa fixação dos honorários para a advocacia dativa. O segundo, uma justa fixação também dos honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais são aqueles que são pagos pela outra parte, a parte vencedora da demanda, e principalmente a valorização da nossa tabela de honorários de advogados. Nós temos uma tabela que estabelece pelo menos o mínimo que deve ser cobrado pelo advogado e pela advogada quando forem contratados pelos seus clientes. Então, além dessa valorização, a gente também pede que nós advogados, nos valorizemos para que cobrem o que está fixado na tabela de honorários. Isso é muito importante, porque, por exemplo, se um advogado cobra abaixo do que está fixado na tabela de honorários, ele acaba prejudicando também o mercado como um todo, né? Sem dúvida. E para isso é que existe a tabela. Atualizamos agora nessa gestão, no começo da nossa gestão, através da Comissão de Valorização dos Honorários Advogados, atualizamos a tabela de honorários. São valores mínimos para que os profissionais, nossos colegas advogados, se baseiem pela tabela para cobrarem pelo menos o mínimo que lá está estabelecido.
Então, nesse dia de 86 anos, em que a gente comemora 86 anos da OAB, fica então a fixação desses valores aí, que é muito importante para a valorização da categoria e cobrando honorários justos ao judiciário. Por falar em judiciário, nesse período de pandemia, como é que tem sido os trabalhos remotos? A categoria já se adaptou? Na prática, tem funcionado? A coisa tem andado? Os processos têm fluído na prática nesse modelo remoto? Está evoluindo. No começo, realmente tivemos algumas dificuldades. Temos sorte que aqui em Sergipe, quase 100% dos processos são processos eletrônicos. No começo, realmente foi difícil para a advocacia, porque a advocacia civil teve que correr atrás de meios de informática, de tecnologia, para se adaptar à rápida transformação que foi trazida aqui pela pandemia. Mas, com o tempo, a gente foi se adaptando, a advocacia foi se adaptando, as audiências e sessões por videoconferência hoje é uma realidade, e economiza tempo para a advocacia. Então, hoje, um advogado que mora no mais distante município sergipano pode fazer uma sustentação oral aqui no TRT do seu próprio escritório. Antes teria que vir aqui em Aracaju, o tempo todo, no dia todo aqui aguardando sua vez para fazer a sustentação oral. E hoje não, hoje ele pode pegar e otimizar o seu tempo fazendo a sustentação lá mesmo, por exemplo, de Canindé do São Francisco, de Glória, de Estância, de Lagarto, sem sair do seu escritório. Então, nós estamos percebendo, estamos vendo que a advocacia, na sua maior parte, aceitou essa condição de sustentação de audiências por videoconferência. Porém, nós não podemos também deixar de lado o atendimento presencial, algumas audiências presenciais, quando for possível voltar, porque nós estamos ainda numa situação de pandemia, porque ainda a gente entende que o atendimento presencial é essencial para o funcionamento da justiça. Nesse momento delicado, o modelo remoto está funcionando, mas há uma expectativa, claro, de todos para que volte às situações presenciais. Em relação às demandas processuais nesse período de pandemia, a gente enfrenta aí uma crise sanitária no Brasil desde o ano passado e houve aumento de demandas, por exemplo, exigindo saúde no meio jurídico. Como é que tem sido isso? E o papel, sobretudo, do advogado, da advogada, do profissional do direito nesse sentido? Em algumas áreas houve uma diminuição das demandas, mas em compensação, na área da saúde, na área da questão na justiça do trabalho, houve sim uma demanda porque foram trazidos novos temas com essa pandemia. Então, houve uma compensação e, com certeza, em novas áreas, novos nichos foram surgidos durante essa pandemia. Eu sempre costumo dizer que na pandemia você não se leva nada de bom, mas sim leva lições. E essas lições com novos nichos, essas lições com essas audiências e sessões por videoconferência, a gente levou que foram coisas que vieram para ficar. Verdade. É a capacidade que o ser humano tem de adaptar-se, né? Muito obrigada pela presença aqui. Parabéns a todos os profissionais do direito. Parabéns ao OAB por esses 86 anos. E muito obrigada pela presença aqui tão cedinho com a gente no Balanço Geral Amanhã. Obrigado e parabéns ao OAB Sergipe. Obrigada.